Olá, amigos. Estamos novamente aqui na cidade de Varsóvia, onde um dia existiu o antigo gueto de Varsóvia. Estamos aqui na rua Železná, onde encontramos essa construção e podemos ter uma ideia mínima de como poderia ter sido isso durante o que se chamou do gueto de Varsóvia. Sem dúvida, como já falamos no vídeo anterior, esta foi uma das maiores tragédias da história moderna e não se limita apenas ao seu tamanho, ao tamanho do gueto ou ao número de vidas ceifadas durante o Holocausto. Ele representa a brutalidade da segregação, do isolamento forçado e da destruição de uma comunidade vibrante, composta por judeus poloneses, que antes da guerra tinham uma rica vida social aqui, religiosa e cultural também. Quando pensamos nessas ruas que percorreremos hoje, Železná, Grybovska, Valikol, não estamos apenas resgatando memórias físicas de ruas e edifícios, mas refletindo sobre as experiências humanas que se desenrolaram nessas vias e os dramas que se perpetuam até hoje. Bem, amigos, aqui na rua Železná é uma rua que servia de ponto de conexão entre o gueto e o resto de Varsóvia. Železná era uma das ruas que ainda mantinha alguma relação com o mundo exterior do gueto. Ela conectava o gueto à cidade, mas não de uma forma que oferecesse oportunidade de escape. Pelo contrário, era uma rua vigiada que mais parecia servir para lembrar os habitantes do gueto da prisão em que estavam. A rua também foi palco de algumas das maiores atrocidades durante as deportações, mas era ao mesmo tempo uma rua de passagem, bem diferente do que hoje nós podemos aqui presenciar. Uma rua como outra qualquer de qualquer cidade, mas sem dúvida alguma a história nos leva a pensar em como tudo isso pôde existir e como tudo isso era naquela época. Agora vamos nos aproximar do cruzamento entre a rua Železná e a rua Grybovska, e ali nós vamos ver um pouco o resto do que ainda tem trechos do que era o muro, o monumento, esse tipo de coisa que separava aqui um dos limites, como nós falamos, do gueto com a cidade de Varsóvia propriamente dita. Aqui os moradores do gueto eram constantemente lembrados da sua separação do resto da sociedade polonesa e da sua condição de seres quase invisíveis, cujas vidas eram tratadas com total desumanidade. Por isso, acho que muitas vezes melhor o silêncio e algumas imagens, ainda que hoje esteja completamente descaracterizado de como era, nós podemos ter uma pequena ideia e convido a todos para pensar um pouco enquanto paramos aqui de frente, desse marco, do que foi um dia o gueto. É muito difícil não se emocionar ao tentar refazer esses caminhos e também rememorar tudo isso que aqui um dia aconteceu. Agora nós vamos nos dirigir para a rua Peretsa, de lá vamos para a rua Valikol e sem dúvida no caminho vamos falar de uma pessoa muito especial e importante
que aqui viveu e lamentavelmente aqui também faleceu durante o levante do gueto de Varsóvia, que foi o senhor Władysław Szlengel. Antes disso, aproveito para comentar que algumas das construções que nós vamos observar, principalmente na rua Valikol, são edifícios de apartamentos construídos antes da Segunda Guerra Mundial, muitas vezes associados a condições de habitação simples ou até mesmo precárias. Hoje, nem tanto, não podemos observar tantos desses edifícios aqui, mas ao chegar lá, nesta rua, nós iremos sim ver. O termo para isso é tenement, em inglês, é usado principalmente em cidades europeias e norte-americanas, para descrever um tipo de construção residencial de vários andares, com unidades de habitação compactas, onde muitas vezes famílias de classes mais baixas moravam. Isso fica bem marcado nos filmes quando se retrata o gueto, esse tipo de construção, geralmente apertados, com pátio interior e varandas comuns, onde são compartilhadas. Esses edifícios eram caracterizados assim por uma grande concentração de pessoas em espaços reduzidos, frequentemente com pouca ventilação, sem acesso adequado à luz natural e sem muitas instalações sanitárias ou de conforto. No contexto do gueto de Varsóvia, muitos desses prédios pré-guerra foram ocupados por judeus após a formação do gueto, quando o governo nazista forçou a população judaica a viver em áreas segregadas e superlotadas, como foi o caso aqui de Varsóvia, do chamado gueto de Varsóvia. Muitas dessas construções eram precárias e a falta de recursos, alimentos e cuidados médicos agravava ainda mais as condições de vida nesses lugares. As ruas do gueto, como Grisbowska, essa que nós passamos agora há pouco, Valikol e outras, eram densamente povoadas, como nós sabemos, com edifícios de apartamentos que haviam sido transformados praticamente em prisões de fato para seus habitantes. Bom, nós agora estamos a caminho da rua Valikol e lá podemos presenciar um edifício como esse que eu acabo de descrever. E da mesma forma, vamos aqui tentar prestar uma homenagem a Władysław Szlengel, que morou num desses apartamentos aqui na rua Valikol, para onde estamos indo. O senhor Władysław Szlengel foi um poeta e escritor polonês judeu, mais conhecido por sua atividade literária durante o período do gueto de Varsóvia. Ele nasceu aqui em Varsóvia e era parte de uma geração de artistas e intelectuais que floresceram na cidade antes mesmo da guerra. Ele era particularmente ativo na cena cultural, escrevendo poesias, canções e outros textos, com um estilo que muitas vezes refletia o sofrimento humano e as condições da vida urbana. A sua obra era muito influenciada pela realidade social de sua época, incluindo as dificuldades enfrentadas pelos judeus aqui da Polônia antes e durante a ocupação nazista. Durante o período em que esteve no gueto, Szlengel se tornou um dos mais importantes poetas, escrevendo sobre a dor e o sofrimento da população judaica daqui, mas também sobre as tentativas de resistência e de luta pela sobrevivência. As suas poesias eram frequentemente acompanhadas de um tom irônico e sarcástico que sublinhava a tragédia iminente de uma forma muito humana. Aqui temos esse tipo de construção que eu havia comentado e também o endereço onde residiu o Sr. Szlengel. Ele foi uma das muitas vítimas do Holocausto e morreu durante o levante do gueto de Varsóvia, quando foi destruído pelos nazistas junto com a sua esposa. Embora muitos de seus textos não tenham sobrevivido, ele permanece como uma figura emblemática da literatura do gueto. E aqui faço a leitura de um trecho de um poema dele chamado 5 Minutos para a Meia-Noite. Com isso terminamos o nosso caminhar pelo antigo gueto de Varsóvia. Não nos disseram para descer para o sótão, como gatos, subimos os degraus da escada, suando de medo.
Esperamos pela noite desde as 6 da manhã. Nós, aqueles que consomem o desespero da hora, encolhidos em nossas prisões, deitados no telhado. No telhado, com o rosto pálido e morto, um irmão se esconde, um judeu tremendo, que quer desaparecer na sombra da chaminé. Muito obrigado e nos vemos no nosso próximo vídeo, ainda aqui no Gueto de Varsóvia.